Polícia Federal encontrou na mesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, atualmente no PL, Partido Liberal, um documento no valor de R$ 900 mil relacionado à reforma em uma casa em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O contrato foi anexado ao inquérito em que o ex-capitão foi indiciado por tentar reverter os resultados das eleições. Golpe. É golpe que chama. Detalhe, a casa onde ocorreria essa reforma de 900 mil foi avaliada em R$ 98 mil. Nem um pouco suspeito. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Pois Dai, uma é, reforma de 900 mil em um imóvel de 98 mil. Nada de estranho. Nada de estranho aí. desproporcional, né? A gente acha que tem uma coisa que está estranha nessa história. O mínimo que a gente pode achar é justamente isso. Porque é desproporcional. Não quer dizer que tenha nada errado, tá? É importante a gente apontar isso, não quer dizer nada. Mas só para, não sei se melhora ou piora a situação, o valor de 900 mil foi pago no Pix. Assim, foi pago de uma vez, pá, transferência, tá, gente? Não foi uma coisa assim parcelada, não foi gradativamente, foi no Pix. Isso cheira estranho, isso cheira muito mal, se tratando de Bolsonaro, mas a justificativa é justamente que era para essa reforma nessa casa de Angra dos Reis. Vamos detalhe, quase R$ 1 milhão para uma casa que está avaliada em menos de R$ 100 mil. Sofia, eu vou te pedir, por favor, para colocar a matéria que justamente traz essas informações para a gente, por favor. A Polícia Federal apreendeu um contrato de R$ 900 mil para uma reforma na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Segundo a corporação, o documento foi encontrado em uma pasta do ex-presidente na mesa do escritório do PL, em Brasília, durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. O documento foi anexado ao inquérito em que Jair Bolsonaro foi indiciado por tentar reverter o resultado das eleições de 2022. Em um relatório de 18 de novembro deste ano, a Polícia Federal destacou uma discrepância ao analisar o contrato de reforma da casa de Jair Bolsonaro. Segundo o documento, o valor da reforma, estimado em R$ 900 mil, chama a atenção por ser quase 10 vezes superior ao valor atribuído ao imóvel na declaração de bens apresentada por Bolsonaro ao TSE durante as eleições de 2022, quando tentou a reeleição. Na ocasião, a residência foi avaliada em R$ 98.500. O contrato encontrado é datado em 11 de outubro de 2023, mas não está assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, nem pela empresa de engenharia responsável pelo serviço. Até o momento, a defesa do ex-presidente não se manifestou sobre o caso. Segundo a Polícia Federal, o contrato de reforma contemplava tanto a mão de obra quanto o material. O pagamento seria estruturado com uma entrada de 30% do valor total, equivalente a R$ 270 mil, seguida por 4 parcelas de R$ 135 mil ao longo da execução dos serviços e um pagamento de R$ 90 mil ao término da obra. O prazo estipulado para a conclusão dos trabalhos era de 100 dias úteis. Foi no Pix, gente. Sofia tá. Ah, tá. Você não tá mutada, né? Você tá mutada, mas não, você não falou, não. É isso, foi no Pix, gente, que é mais absurdo. Só um detalhe, tá? A Polícia Federal aponta que o Bolsonaro ele pode ter utilizado cerca de 17,2 milhões por transferências via Pix para a reforma dessa casa de praia. Mas o Bolsonaro admitiu apenas o valor de R$ 900 mil. Olha aí um outro ponto que também é muito importante, gente, que a Polícia Federal disse que o valor de transferências foi de 17,2 milhões para uma casa que custa, né, que está avaliada em menos de 100 mil reais, está avaliada em 98 mil reais. Gente, isso é muito absurdo. Teve alguém no chat que comentou, nem sabia que pode fazer o valor de transferência de 900 mil reais. Então, é isso, sabe? São montantes absurdos que são trocados. A Polícia Federal conseguiu essa documentação durante as investigações que houve, né, a vistoria, a vasculha na casa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro,
E isso, né, sobre o golpe de 2022, e em cima da mesa do Bolsonaro tinha justamente as documentações, as, né, transferências relacionadas aí ao que seria essa reforma. A gente já, né, a própria reportagem já mostrou justamente que o valor foi analisado pelo TSE, e o valor foi avaliado, essa casa, em R$ 98.500, e, segundo a Polícia Federal, que destaca no relatório, é que o montante da reforma corresponde, portanto, a quase 10 vezes o suposto valor do imóvel declarado. Os valores dos imóveis declarados ao TSE costumam estar abaixo dos preços praticados no mercado, porque a lei não exige que eles sejam atualizados ao longo do tempo. E essa informação foi, inclusive, conseguida, né, através do jornal O Globo, que informa que aí o imóvel ele estaria avaliado em cerca de 2,5 milhões. Ou seja, a declaração foi uma declaração de um valor, né, abaixo do que seria. O contrato da Polícia Federal, que informa isso, é de 11 de outubro de 2023 e não está assinado por Bolsonaro. É muito importante reforçar isso. E aí esse valor, então, seria justamente para valor de materiais, né, de obras, e essa conclusão dessa obra seria de cerca de 100 dias. Eita obrinha cara, né? Eita obrinha, assim, milionária, né? E eu estava dando uma olhada no ICL, o ICL informa, né, que através de vida nas redes sociais, eu não chafundei na família Bolsonaro, o pessoal do ICL já fez isso para a gente, então a gente agradece ao pessoal do ICL, obrigada, gente. E aí eles informam que pelas publicações, né, de redes sociais do clã Bolsonaro, é possível ver algumas modificações que foram feitas na casa, como a pintura de toda a edificação, a substituição das janelas de madeira por uma de blindex, os pisos e portões também foram trocados, parte de um muro foi refeita e foi construída uma nova área de churrasqueira. Então, assim, o Bolsonaro está, né, achando ali que ele vai curtir muito em Angra dos Reis, ele não estava esperando justamente ser revelado aí o novo inquérito da Polícia Federal sobre o golpe, e acho que ele resolveu investir muita coisa na casinha simples e modesta lá em Angra dos Reis para passar os dias, né, pós tentativa de golpe com a sua família. É um absurdo, né, Sofia? É um absurdo. Enquanto isso, a população passando fome, mas o ex-presidente tem todo esse dinheiro aí disponível. Pois é, Dai. E eu acho interessante que o Bolsonaro tem um histórico bem complicado com reformas, né, em casas de Angra. Porque a gente tá falando disso aí, mas eu estou aqui com a minha memória, me lembrando que teve outros casos estranhos, como, por exemplo, esse aqui que foi apurado lá pelo pessoal do Metrópolis em março de 2024. Dono de contratos milionários ajudou como amigo reforma de Bolsonaro. Empreiteiro que atuou em obra na casa de Bolsonaro, e isso foi em Angra dos Reis, gente, ganhou contratos de 17 milhões do aliado Cláudio Castro, e um deles concorreu sozinho. E esse senhor aí, esse empreiteiro aí, tem mais uma coisa. Ele era o dono do jet ski que o Renato Araújo Correia, ele era o dono do jet ski que o Flávio Bolsonaro usou para fugir quando a Polícia Federal chegou. Lembra que eles fugiram de barco? O Flávio fugiu de jet ski e depois sumiu. Foi o único que não voltou e disse: não, fui deixar o jet ski, fui devolver o jet ski pro amigo. O amigo era esse empreiteiro aí que estava fazendo reforma de graça na casa do Bolsonaro, dizendo que como amigo, enquanto ganhava contratos do Cláudio Castro. E essa história ficou ainda mais esquisita porque a empresa desse senhor virou uma série do PL no Rio de Janeiro. Nada de estranho aí. Eu não sei, eu acho que se a gente for avaliar todas as reformas que foram feitas nas casas do Bolsonaro, a gente vai achar cada coisa, mas cada coisa. E vale lembrar, né, que o Bolsonaro já deu várias declarações dizendo: a minha casa não é o sítio de Atibaia, minha casa não é o sítio de Atibaia. Justamente, não é o sítio de Atibaia, não, está custando muito mais caro, inclusive as reformas, né, com dinheiro pago via Pix.
Pois é, pois é. É, Mas é isso, nada que você cavoque o suficiente na vida do Jair ou do clã Bolsonaro não chega, sempre chega um ponto que você vai achar coisas suspeitas, vamos chamar assim, para garantir a segurança jurídica. Ah, e só uma lembrança, tá, Sofia? Tem uma informação também que foi divulgada pelo Globo, que a reforma na casa do Bolsonaro ocorreu basicamente às pressas, né? Como a gente falou, ele foi, né, em 2023 aconteceu essa reforma, nos últimos meses de 2023, e meio que foi a toque de caixa justamente porque o clã, né, o Bolsonaro, sua família, estava com medo de ter as contas bloqueadas por causa pelo Alexandre de Moraes, por ser alvo de inquéritos ali relacionados, né, à polícia, os inquéritos que a gente já sabe, que já acompanha. Então, aconteceu muito rápido, justamente por isso, 100 dias foi o tempo máximo aí para entregar essa obra, que não foi uma obra pequena, não é uma obra de quase R$ 1 milhão, de fato, não é uma obra pequena, né, gente? Então, teve isso também, teve essa correria com medo do Alexandre de Moraes. Então, e vale lembrar, né, a polícia... a gente tem aí muitas informações de que o Bolsonaro ele tem todo o tempo medo de ser preso, mas enquanto isso ele segue vivendo uma vida de luxo. É isso. Exato. Então, mais alguma informação ou ficamos por aqui, Dai? Não, ficamos por aqui, Sofia. Beleza, gente, então não saiam daí, que a gente vai sair rapidinho, mas já volta. Até mais!